Bom, gente, hoje o professor ele vai destacar a MP 1154, medida que confere ao governo os arranjos institucionais adequados para uma gestão pública eficiente e eficaz, voltada à geração de valor público e à redução das desigualdades. Em relação às demarcações de terras indígenas, foram feitas algumas alterações. E a gente vai saber agora com o comentário do advogado, e quais os impactos dessa MP ao produtor rural, o advogado Pedro Puccini. Diga lá, Pedro. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro de Direito Agrário com informações jurídicas atuais, para que o produtor acompanhe as novidades da legislação. E vamos comentar aqui sobre essa nova estrutura dos ministérios do governo, porque no primeiro dia de expediente do atual governo foi publicada uma medida provisória, a de número 1154 de 2023, que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios e que deveria ser convertida em lei federal nos 120 dias subsequentes. É o que se discutiu agora no Congresso. São 37 ministérios, ou seja, 14 a mais que no governo anterior, um número aí de 60% maior, que trouxe uma estrutura inchada de ministérios, novas criações, extinções, modificações de diversos ministérios. Bom, aí com relação às questões fundiárias, principalmente nas demarcações de terras indígenas, foram promovidas algumas alterações mais significativas, ao exemplo das competências do Ministério da Justiça e do Ministério dos Povos Indígenas, recém-criado. As atribuições de reconhecimento, demarcação, defesa, usufruto exclusivo e gestão das terras dos territórios indígenas pertencem exclusivamente a esse novo Ministério dos Povos Indígenas. Isso vai em contradição com a competência que já havia sido estabelecida para o Ministério da Justiça desde 1996, que ainda está vigente no Decreto 1775, que orienta as demarcações de terras indígenas, que ele ainda está vigente e no seu artigo 2º, parágrafo 10º, ele diz que a declaração de limites e demarcações, a desaprovação da identificação das terras indígenas compete ao Ministério da Justiça. E esse decreto não foi alterado. Bom, como eu já escrevi para um noticiário jurídico aí no início do ano, da mesma forma, o decreto 11348 de 2023, que também foi promulgado no início do ano, no dia 1º de janeiro, quando criou essa estrutura regimental, natureza e competências do Ministério da Justiça, sem qualquer referência a essa competência que eu comentei do artigo 2º, parágrafo 10º do 1775, cometeu mais um equívoco jurídico, retirando de um ministério para o outro, em contradição com um decreto que ainda está vigente. Então, além do mais, essas questões elas relembram também uma antiga discussão já protocolada no STF, ainda não julgado, protocolada lá em janeiro de 2014 pelo Estado de Santa Catarina, que é a ação civil originária, a ACO 2323, ainda sem julgamento, que vai discutir a falta de vinculação constitucional da FUNAI aos processos de demarcação. Essa discussão é o que diz no artigo 231 da Constituição Federal, que fala: compete à União demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, ou seja, a União, não necessariamente a FUNAI, argumentando também que não é possível aceitar a exclusividade de órgãos representativos indígenas na demarcação, por uma razão bastante óbvia, o conflito de interesses, já que o órgão de assistência ao índio possui o dever legal de defesa de interesses dos indígenas, Isso está no próprio decreto de criação da FUNAI. Então, por isso eu concordo com essa opinião de que órgãos de proteção ao índio, a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas, deveriam estar tecnicamente impedidos de conduzir processos de demarcação, porque além de ter interesse processual nessa causa, eles têm como dever dar assistência aos povos indígenas e não podem, nem devem ser imparciais, de forma que vão sempre buscar a demarcação na maior extensão de terras possível para cumprir as suas funções institucionais. Seria recomendado que esses órgãos acompanhassem apenas como participantes obrigatórios desse processo, mas não com caráter decisivo, como atualmente se atribui tamanho poder
a esses órgãos em conflito de interesse. Bom, estaremos atentos aí aos próximos episódios. Saudações e até a próxima.